Muda em casa, vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho, debater um pouquinho sobre esse tema, tá? Mas antes disso a gente vai orar agora, amém? Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu, de estarmos juntos aqui, de podermos conversar, de podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor, e te adorar através desse momento, Senhor, sim. Infelizmente não estamos presencialmente um junto do outro, mas obrigado, Senhor Deus, porque através da tecnologia conseguimos ter esse momento, Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui presente, a galera que está entrando, a galera que vai chegar já já também. Fica com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Vem direcionando tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser falado. Vem ministrando as nossas vidas, Senhor Deus, falando conosco. Abre as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos àquilo que o Teu Espírito Santo quer falar e ministrar aos nossos corações nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. É isso que eu te peço, te sou muito grato, Pai. Amém. Amém, galera? Bem, oi, Patrícia, olha aí. Patrícia, Felipe, tudo bom? Olha, Sarinho, bora. É Gilson, pastor Gilson aí presente. Ó, Gui Sarinho também. Família Sarinho aí presente. E temos alguns convidados hoje especiais, tá? Mas enfim, antes de chamar os convidados, eu queria estar falando, dar uma introdução do nosso tema. Vamos falar hoje sobre devocional, tá? E fica essa pergunta, depois você se auto-responde, tá? Você tem feito devocional? Você tem o hábito de fazer devocional? Você por acaso sabe o que é devocional? Felipe, eu nem faço devocional porque eu não sei o que é devocional. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema hoje. Esse é o momento para a gente entender o que é uma devocional, a gente aprender. Então tira a tua dúvida. Eu tô aqui com o meu caderninho. Eu vou estar anotando as dúvidas de vocês para a gente estar debatendo um pouco sobre isso. Tá? A gente vai ter uma convidada especial, 2 convidados especiais. Olha, não é qualquer live que tem 2 convidados especiais não, viu? São só Reditim para aprontar essas coisas. E vamos ter esses 2 convidados, tá? Espero que vocês gostem e vamos conversar sobre esse tema. E eu queria chamar o nosso primeiro convidado. Deixa eu fazer aqui o convite para ele. Vamos lá. Vamos ver quem será o nosso primeiro convidado. Olha aí, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Oi, Olha aí! tudo bom? Tudo Mano, bom, Paulinho? e aí? Mano, você não tem noção de como eu sofri pra conseguir botar o telefone nessa posição, é sério, é sério. Mas eu consegui, tá tudo certo. É... E aí, como é que vocês estão, gente? Eu espero que vocês estejam felizes em me ver, né? Quer dizer, Pois é, nosso convidado hoje, Paulinho. Eita, tá cortando aqui pra mim. Gabi só podia ser. Quem gostou que foi Paulinho, levanta a mão. Bota assim. Respeitei. Tá travando um pouquinho pra mim, Paulinho. tá, rápido. Os convidados especiais não, viu? São só Reditim para aprontar essas coisas. E vamos ter esses 2 convidados, tá? Espero que vocês gostem. E vamos conversar sobre esse tema. E eu queria chamar o nosso primeiro convidado. Deixa eu fazer aqui o convite para ele. Vamos lá. Vamos ver quem será o nosso primeiro convidado. Olha aí, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Oi, Olha aí! tudo bom? Tudo Mano, bom, Paulinho? e aí? Mano, você não tem noção de como eu sofri pra conseguir botar o telefone nessa posição, é sério, é sério. Mas eu consegui, tá tudo certo. É... E aí?
aí, como é que vocês estão, gente? Eu espero que vocês estejam felizes em me ver, né? Quer dizer, Pois é, nosso convidado hoje, Paulinho. Eita, tá cortando aqui pra mim. Gabi só podia ser. Quem gostou que foi Paulinho, levanta a mão. Bota assim. Respeitei. Tá travando um pouquinho pra mim, Paulinho. tá. Rapidão, Mas tá, problema. tá travando um pouco. Todo mundo tá ouvindo Paulinho legal, gente? Cadê a gravata, né? Eu acho que ele foi botar a gravata. Infelizmente hoje não tem gravata, tá? Assim, é um arrumadinho, mas sem gravata, beleza? Quer dizer, arrumadinho da cintura pra cima, né? Porque. Ai, galera, enfim. É. Só tentar resolver esse probleminha aqui da Wi-Fi. A internet pra não Tá, ficar travando pra vocês. ok. Gente, enquanto o Paulinho tá organizando aí o esquema da internet dele, só para a gente convidou o Paulinho hoje aqui, ele já estava sabendo, claro, óbvio, mas a gente queria ouvir um pouco o testemunho de um de vocês, como tem sido o momento de devocional, e aí a gente conversou com o Paulinho super topou trazer esse testemunho, né? E aí Paulinho vai estar conversando para a gente, Paulinho, tu vai ter 10 minutos, tá? 10 minutos para conversar um pouquinho com a gente. Tá travando, né, Samara? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Agora, Paulinho, Melhorou? agora ficou ótimo. Agora tá 10. 10. Agora tá Maravilha. 10. O cara é um gênio Ok. mesmo. Soluções rápidas e fáceis na palma da sua mão. Enfim, vamos lá, né? Pode começar já? Pode Sim. começar, Paulinho. Pode falar aí. Fala Beleza, do teu então. presente e fala um pouco da tua história, do teu testemunho a respeito da devocional. Como tem sido para você essa questão da devocional? Tu entende, tu tá Beleza. conseguindo fazer, enfim. Eu vou ser mais rápido aqui, porque tem outra convidada que vai falar melhor sobre isso. Inclusive, eu imagino que ela tenha mais experiência do que eu nesse sentido, nessa área de devocional, beleza, galera? Mas eu espero que vocês possam ser abençoados e que vocês possam ser edificados no que eu vou compartilhar para vocês. Enfim, basicamente eu quero compartilhar um testemunho meu. Eu quero começar lá em 2000, no final de 2018, quando as coisas começaram a desandar, né? Começar a desandar. Assim, é porque, tipo, quem me conhece, quem convive comigo, assim, tipo, por exemplo, o pessoal da banda, durante o ano de 2019 foi muito complicado, tipo, nessa questão, sabe? E vendo hoje, eu vejo que, cara, se eu tivesse mantido uma vida devocional, se eu tivesse investido meu tempo em buscar Deus e conhecer a Ele, sabe? Em orar, em ler a Bíblia, sabe? Eu não teria feito esse tipo de coisa, porque a minha cabeça estaria focada nele e não em mim, como estava no ano passado. Eu acho que ano passado eu já estava convivendo com o pessoal da banda, mas tipo assim, eles viam, acho que algumas pessoas, né, mais próximas viam que eu tinha hora que eu não estava tão bem assim, mas não era coisa de, por exemplo, meu Deus do céu, Paulinho vai entrar em colapso e, enfim, de forma resumida aqui, voltando ao assunto, né? Começou lá no final de 2018, quando as coisas começaram a desandar um pouquinho. Na verdade, 2018 foi tipo quando tudo começou a caminhar para isso, sabe? Porque eu não acho que eu tinha uma vida de devocional, sabe? Durante toda a minha vida, eu acho que só vim me tentar, tipo, caramba, eu preciso buscar diariamente a Deus, sabe? Eu nunca tive esse insight assim. E por isso eu fui muito prejudicado. E daí, no final de 2018, as coisas começaram a andar, e isso foi como assim, foi se prolongando pelo ano de 2019. Algumas pessoas sabem do que eu estou falando, algumas pessoas não sabem. Eu prefiro deixar em off, porque são coisas muito pessoais. Fica à Então, vontade.
Então eu prefiro não comentar aqui, mas resumindo, Paulo só estava no lado do ensaio. Às vezes isso acontecia, sabe? E isso, dentre muitas outras situações, era um reflexo de uma vida. Tipo, eu estava agindo como cristão, mas é aquele negócio, o cristão era só de fachada, sabe? De uma certa forma, assim, eu Aham. vivia um cristianismo raso, sabe? Eu não conhecia Jesus profundamente, eu não tinha experiências com o Espírito Santo profundos. E daí isso foi acontecendo, acontecendo, sabe? Pior momento acho que foi entre junho e agosto, mais ou menos nesse período. E como é? E tudo isso eu tava, tipo, eu tava em célula, eu tava indo pra igreja, sabe? Eu tava participando da Reditinha, eu tava na banda. Mas por não ter uma comunhão diária com Jesus, isso aconteceu comigo. E daí, velho, e daí teve o Acamp Team, né? Que foi quando tudo mudou. É... Licença. Enquanto fala isso aí, eu queria dar um oi. Oi, Andréa, tudo bom? Pastor Andresa também que entrou aí, tudo bom? Oi, Lila. Desculpa a interrupção, galera. Nada, Paulinho, Mas enfim, continua. continuando. Grande Caio. Daí, cheguei aqui no acampamento e aí, Caio, acho que você deve saber do que eu tô falando, né, meu amigo? Eu deixei off também, viu? E daí, depois do acampamento, foi que tudo mudou, sabe? Que no acampamento eu tive realmente, eu lembro, no sábado à noite, quando eu tava tocando na bateria, velho, eu tive uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, bicho. Cara, foi muito incrível. Tipo, não é como se eu conseguisse expressar em palavras, porque não tem como, sabe? Não, não é como. Sabe aquele negócio, tipo, cara, foi muito incrível, mas eu não consigo, não tem palavras pra expressar, ou a forma que eu falo vai perder, e Aham. talvez você não capte, talvez você É uma não experiência entenda da única, mesma só forma. você viveu. Exatamente, isso mesmo. E daí, depois do acampamento foi que eu me liguei, cara, eu preciso de uma comunhão diária com o Espírito Santo, sabe? Eu preciso buscar Jesus a todos os dias. E Amém. daí, desde o acampamento, velho, desde que, desde o final do acampamento, eu tenho buscado, sabe? Todos os dias. Não vou dizer que eu tenho conseguido, mas, cara, eu tenho tentado, assim, buscar todos os dias, reservar um momento no meu dia para falar, não, agora vai ser eu e o Espírito Santo, vai ser eu e a Bíblia, vai ser eu e Jesus. Massa, Pronto, e massa. como é? E quem tá fora, velho. Só aqui dentro vai ser eu Amém. e ele e pronto. E assim, não é como se às vezes eu acho que a gente tem essa ilusão, né? Tipo, por exemplo, vou começar, não, quero ficar monstrão, quero ficar como é? Vou começar a malhar em casa porque eu quero que o meu peitoral fique definido, que o meu abdômen fique definido. Aí o cara vai lá e faz uma semana de exercício, olha pro abdômen assim e fala, cadê? Aí depois desiste. Cara, então, não é como se você fosse ser transformado pelo Espírito Santo do dia para noite. Claro, isso pode Sim. acontecer, certo? Isso pode acontecer. Mas você tem que buscar, sabe? Porque não é como se ele fosse te dar tudo de uma vez. Ele vai te dando É à medida que algo, você vai é algo que buscando. vai acontecendo todo dia, né? Cada experiência vai Exatamente. te dando novos momentos, uma nova vida, você vai crescendo em cada momento desse, né? Isso. E eu lembro Paulinho, que. seu tempo tá Oi. acabando, viu? Cara, tô já no final, tô já no final. E, cara, eu tenho visto o reflexo de buscar o Espírito Santo, sabe? De ter um momento devocional. Tem se revelado na minha vida, porque, por exemplo, quando eu entrei na ITE por digital, quando eu comecei meu ensino médio, em 2018, a minha melhor amiga, que hoje é a minha melhor amiga, quando ela soube que eu era cristão, ela ficou tipo, Paulo é cristão, e pô, isso dói, velho. Tipo, como assim? Caramba. A gente tem que ser uma cópia de Jesus, velho. E quando uma pessoa chega e fala, ele é cristão, eu não parece, eu não sabia. Velho, isso é complicado. De verdade, É eu para senti isso. deixar qualquer cristão envergonhado, né? Porque é nosso Realmente. dever ser reflexo dele. Então, se as pessoas não veem ele em nós, o que é que a gente está fazendo? Né? Exatamente, velho. Então, tipo, a gente aqui, a gente
o nosso objetivo é parecer com Jesus, nós somos cópias de Jesus, sabe? E se a gente não tá agindo desse jeito, então não tá servindo de nada o nosso cristianismo, sabe? Então, daí depois de começar uma vida, sabe? De ter uma comunhão diária com o Espírito Santo, eu fui e, cara, hoje é diferente, sabe? É diferente. Porque, por exemplo, eu não quero exaltar o meu nome, longe disso, tá? Mas, por exemplo, chega para algumas pessoas, eu pergunto, tipo, sabe aquele negócio de WhatsApp? Ah, o que é que você acha sobre mim? Aí você manda seu nome e tal, sua foto, e a pessoa faz um resuminho. Aí falaram, tipo, mesmo que quem não tem um entendimento assim, mesmo quem não é cristão não tem esse entendimento, fala que, tipo, pô, é uma pessoa muito espiritual, é uma pessoa dedicada, sabe? E eu fico feliz porque é a obra do Espírito Santo trabalhar de mim, sabe? Porque é o desejo que ele tem colocado em mim todos os dias está fazendo com que ele me transforme, com que Amém. o meu eu seja jogado fora, para que todo espaço no meu coração ele ocupe, sabe? E isso me deixa Amém. feliz, mano. Isso me deixa feliz. E esse é o nosso objetivo, cara. Isso é o que a Massa. gente tem que buscar, sabe? Cara, eu sei que a gente tem vários cultos, a gente tem lives, a gente teve a live do Raízes agora, foi muito massa. A gente vai ter aula amanhã, a gente vai ter o culto à tarde, a gente tem culto nas quartas, enfim, a gente tem um monte de coisa, mas, cara, se você viver disso, se você viver de igreja e não de Jesus, não vai adiantar muito, não, cara. Eu digo por experiência própria, passei minha vida toda na igreja, velho. E eu só vim realmente perceber que eu tava demonstrando Jesus quando eu fui buscar ele no meu quarto. Que massa. Então é isso, eu queria incentivar vocês, sabe? A buscar o Espírito Santo. Se você quer realmente viver um cristianismo autêntico, se você quer realmente, sabe, demonstrar Jesus através da sua vida, cara, vá pro seu quarto, fala, Espírito Santo, eu quero ter comunhão com você. Espírito Santo, me ajude a ler a Bíblia. Espírito Santo, me ajude a orar, Amém. sabe? Porque a gente não sabe orar. E para finalizar aqui, só um fato curioso, sabe? Que ano passado, nesse período que eu tava, tipo, bem low mesmo, bem baixo, eu peguei, né, no começo do ano, a gente sempre tem aquela empolgação, tipo, pô, vou ler a Bíblia inteira esse ano, e é isso aí, vou procurar planos de leitura da Bíblia e tal. E eu, nessa empolgação, eu falei, não, a Bíblia inteira eu não consigo. Mas vamos tentar o Novo Testamento. O Novo Testamento, eu achei um plano de leitura diária com Salmos e Provérbios. E, cara, eu li até 2 Coríntios. Sabe por quê? Eu não entendi. Tipo, eu lia, mas não compreendia, porque eu tava lendo por ler, eu não tava estudando, sabe? Hoje, o que eu peço ao Espírito Santo antes de ler a Bíblia? Espírito Santo, me ajude a entender a Bíblia. Por quê? Sem você, esse livro não faz sentido, sabe? E, realmente, se você lê por ler a Bíblia, você não vai conseguir entender. Porque, cara, se o Espírito. A Bíblia, ela fala com você, o Espírito Santo fala com você através da Bíblia. E se você não pede ajuda ao Espírito Santo para que você possa entender o que ele tá Amém. falando, você não vai conseguir entender. Então, é Exato. basicamente isso, sabe? É bem por aí. Busque, tenha fome, clame por fome, por sede do Espírito Santo, porque ele vai te dar, cara. Quanto mais você pedir, mais ele vai te dar. E ele não vai te dar tudo de uma vez para você ficar, tipo, sabe, num up, num dia, porque se ele te dá tudo de uma vez, no outro dia você pode estar, tipo, num dia você pode estar aqui e no outro você pode estar aqui. Mas o que ele quer, ele não quer, tipo, nem o mais alto nem o mais baixo, mas ele quer de você uma constância, entendeu? Então, Verdade. busque e você vai ter uma constância. Então, Isso. é isso que eu queria deixar pra vocês, galera. Procure ter um momento devocional, sabe? Reserve meia hora, 1 hora, sabe, do seu dia. Comece com um pouco, velho. Seja fiel no pouco e Deus vai te abençoar com muito, velho. Ele vai te dar uma fome, ele vai te dar uma sede. Mas busque. Isso precisa ser de você. Isso não vai vir do nada, sabe? O Espírito Santo, ele incomoda a gente pra gente orar e ler a Bíblia. Mas isso não vai fazer com que a gente vá orar e ler a Bíblia. Você tem que tomar essa decisão de buscar e ler a Bíblia. Então, é isso. Espero que vocês tenham sido abençoados e. Ah, mano, Com que vocês sejam certeza. abençoados nessa live, porque eu acredito que isso pode trazer, como é? Isso pode, sabe, iluminar o conhecimento de muita gente que estava, tipo, perdida e achava que, por exemplo, ser cristão é ir pra igreja. Não, ser cristão é ter comunhão com Jesus. Então, é isso aí. Vamos ao próximo convidado. Espero que vocês tenham sido abençoados. E até a próxima, né? Aí, Amém. gente, eu vou Valeu, sair da live. Paulinho. Valeu aí a Obrigado aí. presença. Foi massa, foi bênção.
Eu vou sair agora para o próximo convidado entrar, beleza? Mas não saia da Ok. live. Tchau, tchau, cara. Fica aí com a gente. Muito bom. Gente, massa, bênção, né? O testemunho do Paulinho. Queria dar oi aqui à nossa pastora e o nosso pastor que entraram, o pastor Exaltino e a pastora Nadácia. Oi, sejam bem-vindos. Eu vi que vocês entraram, mas só para não interromper. E agora a gente vai chamar o nosso segundo convidado, tá? Uma pessoa também especial nas nossas vidas, tá? Vou chamar ela aqui. É uma menina. Isso. Só no tiquito. Isso, vamos ver se vai. Olha ela! Certeza! Oi, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá para ouvir tranquilo aqui, Gabi. Ai, graças a Deus. Ó, Dani me convidou essa semana para conversar com vocês um pouco sobre devocional. Isso pra mim, desde que eu era adolescente, era algo que, tipo, todo domingo eu via o pastor Exaltino falando lá no final do culto. Tem que orar, tem que ler a Bíblia durante a semana. E eu, meu Deus, eu não consigo orar todo dia. Não ter aquele momento, assim, de comunhão. Então foi algo que eu realmente precisei trabalhar durante a minha vida. Enfim, eu vou ficar olhando um pouco pro lado assim às vezes, porque tá meu resumo aqui do lado, porque eu não quero Tá. esquecer nenhum momento. Fica à Mas vontade. enfim, eu vou começar. Primeiramente, né, gente, o que é devocional? Devocional é um tempo que você vai retirar para você dedicar a Deus esse tempo. Então, nesse tempo eu posso adorar a Deus, eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, vai ser um momento em que eu vou me conectar com Ele. É simplesmente isso. E como é que eu vou fazer isso, né? Não é simplesmente aquele momento rápido assim, mas é realmente um momento de devoção. É um momento onde eu vou admirar a Ele, onde eu vou entrar aqui nesse lugar e eu vou poder contemplar. Contemplar não é só você olhar, não é só você ver, mas é como se fosse o olhar atentamente, sabe? Ou você deixar o seu olhar ser fascinado por aquilo que você está vendo. Algo que eu admiro, é algo que eu gosto muito, é algo que, assim, quando eu olho, eu falo, nossa, não existe nada melhor do que isso é muito bom. E esse momento devocional tem a ver com isso, não é só um momento que eu vou entrar aí, obrigado Deus, isso, aquilo. Não, é um momento onde eu vou entrar e eu vou me conectar com a melhor pessoa do mundo. E nessa parte mais introdutória, que eu queria dizer é isso. Eu vou tentar ser mais objetiva, porque eu sei que vai ter um momento depois aí diferente. Mas enfim, para que é que serve o devocional, né? Não existe outra forma da gente conhecer a Deus, a não ser pela oração e pela leitura da palavra. Não existe outra forma. Eu estava lembrando essa semana de uma música bem conhecida dos Arrais, que até diz assim: não fale que o conhece se você se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. A gente não Uau. vai encontrar Jesus simplesmente, sei lá, num congresso, ou numa live, ou numa rede que vai ter. A gente vai poder encontrar ele na palavra dele, a gente vai encontrar ele nesses momentos de oração, nesses momentos de devoção a ele, de admirar a ele. E é interessante porque nesses momentos a gente vai poder conhecer a Jesus. Ele vai revelar sobre ele mesmo, mas ele também vai revelar sobre quem a gente é. É engraçado porque ele já conhece a gente. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente está querendo conhecer a ele. Ele já sabe quem nós somos. A gente está se colocando nesse lugar para conhecê-lo. E como ele nos conhece, ele vai poder apresentar para a gente quem a gente é. Isso parece engraçado, né? Mas, principalmente nessa minha fase da adolescência, eu era tão influenciada por todos os meus amigos assim. Eu queria ser tão parecida com todo mundo, sabe? Que chegou uma época que, assim, eu já me achava madura. Eu tava, meu Deus, eu sou uma jovem, não sei o quê. E quando eu olhei pra trás, assim, eu fiquei, meu irmão, como assim eu gosto disso? Tipo, eu nem gosto disso de verdade, sabe? E diante do Senhor, diante da presença dele, eu comecei a enxergar muito mais sobre quem eu sou, sobre a minha própria identidade. E isso pra mim foi transformador. Ah, enfim, deixa eu só continuar aqui. Eu separei dois textos que eu lembrei que fala disso meio que porque você fazia devocional, né? O primeiro é Sim. Jó 42:5, que diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Então, o devocional tem muito a ver com isso, porque, principalmente, eu, por exemplo, eu cresci na igreja, né? Desde pequenininho eu ia para a igreja, então eu conhecia muita coisa sobre Deus, eu conhecia muita coisa sobre Jesus. Eu sabia as histórias da Bíblia, eu sabia que Jonas tinha ficado na barriga do peixe, inúmeras coisas, eu sabia inúmeras coisas. Mas eu não conhecia ele, eu conhecia um Deus de ouvir falar. Mas agora eu posso dizer, como Jó, que eu não conheço só de ouvir, eu conheço ele porque os meus olhos o veem. E onde é que os meus olhos vão ver ele? Na igreja? Vai também de vez em quando. Mas principalmente no meu lugar de comunhão com ele, no meu secreto, no meu momento de devocional. A devocional, Gabi, seria exatamente esse momento, então, que a gente tem de viver realmente Deus pra gente, né? Aquela coisa nossa, só nossa. Isso, E é algo que não é compartilhado com mais ninguém, mas é uma experiência nossa, né? exatamente, é algo pessoal. E, enfim, o outro texto também que eu lembrei quando eu estava pensando sobre isso foi Oséias 6:3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, ele fala que para a gente conhecer a Deus e para a gente prosseguir em conhecer a Ele. Então, é como se assim, o Senhor, ele é uma fonte inesgotável. Nunca você vai poder dizer que você já conheceu tudo sobre o Senhor. Nunca. Ele é uma fonte inesgotável, sempre vai ter mais. Se a gente acha que a gente sabe muito, sempre vai ter algo além disso, sempre vai ter mais. Então, o devocional é esse momento onde a gente pode conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. E nessa quarentena, eu lembro que o pastor Zeltino, ele colocou lá no grupo do Raízes um vídeo que era uma entrevista com um homem de Deus aí bem forte, que é Rick Joyner, né? Alguns amigos pediram para eu assistir essa entrevista, aí eu fui assistir. E uma das coisas que ele falou que me chamou muita atenção e que eu passei a semana inteira meditando nisso foi assim: Deus, ele tem muitos servos, mas ele não tem muitos amigos. E eu parei assim, eu fiquei tipo, nossa, isso é muito verdade, sabe? Eu não vou deixar de ser serva de Deus, mas eu quero atingir esse patamar de ser amiga dele. Eu lembro que no curso de quarta-feira agora também o pastor ele disse que quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente se antecipa às notícias. Porque realmente o Senhor ele vai vir e vai partilhar algo no nosso coração. E eu quero ser essa pessoa que sabe ouvir a voz de Deus. Eu quero poder dizer que eu sou amiga de Deus. Como é que eu posso dizer que eu sou amiga de uma pessoa? Quando eu gasto tempo com ela, quando eu conheço. Vou dar um Exatamente. exemplo. Minha amiga que está assistindo, Duda. Eu sou muito amiga dela. Aí, sei lá, ela conhece alguma pessoa da faculdade dela. E ela me fala sobre essa pessoa. Tipo, eu não posso dizer que eu sou amiga dessa pessoa que ela me falou, porque eu não conheço, eu não convivo. Eu posso dizer que eu conheço o Duda. Mas só porque ela me falou sobre essa amiga dela, não quer dizer que eu vou conhecer essa pessoa. Então, por que com Deus vai ser dessa forma? Porque o pastor Exaltino é top, a gente sabe. Tudo que o pastor fala, eu tô aqui assim, ó, aplaudindo. Mas não é porque ele vai dizer quem é Deus que eu vou dizer e, poxa, é isso. Não, não quero estar restrita a esse nível. Eu quero ir além, sabe? E o devocional é esse momento onde a gente pode ir além, onde a gente pode escolher realmente ser amigo de Deus. É um lugar que a gente vai poder partilhar do que a gente tem, do que está no nosso coração, mas também é um momento em que a gente se coloca à disposição para ouvir aquilo que está no coração de Deus. E quando a gente escuta o que está no coração dele, até a nossa forma de orar também vai ser diferente. Porque a gente vai Uhum. aprender a orar, não o que a gente quer simplesmente, mas vai aprender a orar as coisas que estão no coração de Deus. Vai aprender a orar aquilo que também que ele está sentindo. Uhum. Então, enfim, por que fazer devocional, né? Fora essa parte da gente conhecer a Jesus, que é o mais importante, ele é o nosso Salvador, a gente precisa conhecer a ele. E é principalmente porque ele nos mostrou que isso é importante. Isso era algo que ele fazia e isso foi algo que ele disse que a gente deveria fazer. Tem um texto que é super conhecido, Mateus 6,6, que eu vou ler aqui, diz assim: Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, foi algo que Jesus... Ele disse, tipo, se você for orar. Ele disse, quando você for orar, entendeu? Então, subtende-se que é algo que a gente deveria fazer. E constantemente. E a Bíblia fala inúmeros textos em que Jesus ele se retirou para orar. E que Jesus foi para um lugar secreto, ou que Jesus subiu a um monte para orar. O mais importante é que ele se retirava para lugares onde não tinha ninguém. Eram lugares onde ele podia se conectar com o Pai. E não tinha mais ninguém ali para atrapalhar, né?
E, como eu falei, primeiro, não existe outra forma da gente conhecer a Deus. E, segundo lugar, foi algo que Jesus nos mandou fazer. E terceiro, essa foi a única coisa que os discípulos pediram que Jesus ensinasse para eles. Jesus, ele fazia muitas coisas, minha gente, venhamos e convenhamos, né? Ele curava, ele fazia várias coisas. Mas a única coisa que os discípulos chegaram para ele para pedir foi: Senhor, nos ensina a orar. Então eu tenho certeza que os discípulos perceberam o quanto aquilo era importante para Jesus. O quanto era importante aquele momento em que ele se retirava e ia orar. E quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de um texto também, eu vou ler aqui bem rapidinho, que está lá em Marcos 1:35. E diz assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Tendo encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isto que eu vim. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, porque antes disso, Jesus estava curando várias pessoas, sabe? Mas chegou um momento específico em que, foi de madrugada, Jesus se retirou e foi orar. E os discípulos continuavam procurando ele. As pessoas que estavam ali, um monte de gente querendo ser curada, continuou procurando Jesus. Mas Jesus, embora ele sabia que ele tinha vindo também para manifestar o reino, para curar aquelas pessoas, ele sabia que o que era mais importante era se retirar para orar. Então, naquele momento, ele se retirou para orar, independente de pessoas estarem o procurando ou não. E eu acho que muitas vezes a gente tem muita dificuldade com isso. Existem dentro do reino de Deus muitas coisas que são importantes, mas dentro dessas coisas importantes, a gente precisa aprender o que é mais importante ainda. E é de fato esse momento de comunhão com Deus, é esse momento de devoção. E Jesus sabia muito bem fazer isso. E outro texto que fala muito sobre o porquê é importante a gente fazer uma devocional é Mateus 7:22 e 23. É um texto bem forte e diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse texto fala muito que não é suficiente a gente fazer algo. Por exemplo, eu danço no ministério do Raízes. Eu sou levita da Rede Team. Eu faço isso, aquilo, outro. Nada disso é importante se a gente não conhecer a Jesus. Porque a gente vai fazer todas essas coisas, supostamente, assim, no nome dele. Mas vai chegar aquele dia, ele vai olhar e vai dizer: Olha, eu não te conheço. E eu posso dizer com certeza que essa é a pior frase que um crente pode escutar no final da sua vida. E isso fala do quão é importante realmente a gente conhecer a ele. Enfim, continuando. Outro tópico é: por que é tão difícil a gente fazer um devocional? A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu pensei isso é porque, querendo ou não, é algo que tira a gente da zona de conforto, sabe? Não é fácil você ser constante, não é todo dia que você vai acordar assim: Uau, hoje vou ter o melhor devocional da minha vida. Quando você não faz devocional de manhã, faz mais tarde. Tem vezes que você já tá super cansada, assim, tem que orar, tem que ler a Bíblia e você tá tipo: Não quero. É algo que realmente tira a gente da zona de conforto. E nada que tira a gente da zona de conforto é legal e é difícil de fazer. Quer dizer, é fácil de fazer, né? Uhum. A segunda coisa é: o inimigo nunca vai querer que a gente permaneça. Ele sempre vai levantar inúmeras coisas para nos tirar disso. Por quê? Porque ele não quer que a gente conheça o Senhor. Tudo que a gente for fazer na nossa vida vai depender disso, de se a gente conhece Deus ou não. Porque até o meu propósito, o meu destino, eu só vou entender plenamente se eu conhecer a Jesus. Como é que eu posso viver o meu propósito se eu não conheço Jesus? Eu vou estar fazendo para quê se eu não conheço ele? E o inimigo vai tentar impedir a gente de todas as formas de permanecer nesse lugar de devoção, nesse lugar de adorar ele. E uma coisa muito importante desse tempo é que a gente tem muitas distrações. Então, nunca vai ser fácil. A gente tem celular, a gente tem muita rede social, a gente tem muita série na televisão. Tem muita coisa que se levanta para realmente tirar o nosso foco disso. Existem muitas coisas que vêm mesmo para roubar a nossa fascinação, sabe? A gente devia ser fascinado só pelo Senhor. Não deveria ter outras coisas que atraíssem tanto o nosso coração quanto Deus. E muitas vezes eu já me vi, assim, conversando com amigas tão animadas sobre algumas coisas e eu, poxa, será que eu converso da mesma forma, assim, quando eu tô falando sobre Jesus, quando eu tô falando sobre ele? E isso é muito forte porque realmente nós precisamos ser fascinados por ele. O nosso olhar precisa estar continuamente nele, sabe?
E o inimigo vai tentar realmente colocar muitas coisas para nos distrair. Às vezes não vai ser nem algo assim negativo, entendeu? Às vezes são seus próprios afazeres. Eu vou dar um exemplo da minha vida, assim. Eu estudo muito, pô. Tipo, isso desde sempre. Eu sempre gostei de estudar. Mas assim, parece, eu gosto de estudar. E vem 500 coisas. Eu gosto de estudar, mas não tanto. Mas eu faço um curso que exige que eu estude muito. Então, Sim. existem horas em que eu preciso resolver o que eu vou fazer. Se eu vou terminar de estudar aquilo que eu preciso, ou se eu vou parar para ter aquele momento devocional e abrir mão daquele momento de estudo. E às vezes eu preciso abdicar daquele estudo, e às vezes eu fico um pouco nervosa, mas eu preciso ter esse meu momento como uma prioridade. E eu só vou poder continuar nesse lugar e ser, assim, realmente permanecer nesse lugar se eu tratar o meu momento devocional como uma prioridade, né? E outra coisa que vem muito para atrapalhar, principalmente nesse tempo de quarentena, é a preguiça. Uhum. Isso é algo que é muito difícil de vencer, Eu mas não acho que agora muita esqueça. gente vai se identificar, tá, Gabi? Eu acho que muita gente vai se identificar agora. E só lembrando que, assim, preguiça é um pecado, tá, gente? É algo que a gente precisa vencer. E eu vou dar um Isso. exemplo meu, assim, eu tava tendo aula EAD e agora eu fiquei de férias. Eu gosto de ter a rotina bem cheia, isso é sério. Eu não consigo distribuir o meu tempo se eu tiver tipo, com tempo vago. Porque eu fico tempo demais no meu tempo vago. Eu não consigo ir fazer as coisas que eu preciso. Então, quando eu tô numa rotina, quando eu tô cheia de coisa, eu consigo dizer, não, agora eu vou parar pra fazer isso. E tá sendo bem difícil isso pra mim nesses dias. E o último tópico que eu queria falar, assim, é como fazer a devocional, né? Primeiramente, eu vou deixar claro que isso é algo muito pessoal. Tipo, isso Uhum. não é o que eu vou dizer pra vocês, vocês têm que fazer igual a mim. Não, é algo que vocês vão ter que procurar em vocês, como vocês acham melhor fazer a devocional. E o primeiro ponto, e pra mim isso é o mais importante, e é algo que, pelas coisas que eu falei antes, a gente precisa lutar muito contra, que é ficar sozinho. O devocional precisa ser um momento em que nós estamos a sós com Deus. Então é só eu e ele, não pode ter distrações. Então a primeira coisa que atrapalha muito, celular. Tem vezes que, tipo, eu não gosto muito de ler a Bíblia pelo celular, porque chega a notificação, chega alguma coisa, aí às vezes eu quero lembrar de alguma coisa, aí eu vou pesquisar, aí quando eu vejo, chegou lá uma notificação assim no WhatsApp, aí eu fico, poxa, mas será que é importante? Aí eu vou ver, porque tem faculdade, tem igreja, tem inúmeras coisas no WhatsApp, não é só conversa assim. E isso tudo distrai. Então, o primeiro momento, a primeira coisa, assim, mais importante é realmente você ficar a sós com Jesus, você ficar sozinho. Quando Jesus ele fala em Mateus 6:6 que eu já li para vocês, né? Sobre vir para o quarto orar, ele diz que a gente vai orar em secreto. Então, se é secreto, isso subtende que não tem ninguém lhe olhando, só o Ainda tem Pai. ninguém mais, né? Só você e ele. Exatamente. Então, a primeira coisa e o mais importante para mim é isso, é você estar sozinho, de fato, com ele. Um momento onde você pode se conectar, onde nada vai distrair você desse lugar. O segundo ponto, eu tô tentando deixar isso mais prático para vocês, tá? É quando fazer a devocional. Isso aí, realmente, vocês que vão ter que ver, dependendo da rotina. Uma coisa que, pra mim, o Senhor tem me chamado muita atenção para que eu faça meu devocional pela manhã. E isso é tipo assim, quando eu olho para mim, eu falo metas. Porque eu queria realmente ter um momento de devocional antes de começar meu dia. Toda vez que eu conseguia orar e ler a Bíblia antes de começar a fazer minhas coisas, o meu dia fluiu de uma forma muito melhor. É Eu não bem gosto de diferente. deixar para o final do dia, porque eu Eu já já tô estou. cansada, minha É. cabeça está cheia de coisas e às vezes eu só quero dormir. Ô, Mas Gabi, agora, oi. rapidinho, tem até esse exemplo do próprio texto que tu leu de Marcos, né? Que Jesus ele saiu para orar e ele disse, Jesus saiu de manhã para orar, né? Bem Exatamente. cedo, Quando né? tava amanhecendo, aí ele foi. Isso. E eu sempre gostei desses momentos de viração do dia, sabe? Toda vez eu gosto muito de, tipo, ou eu orava na viração do dia, ou eu queria orar muito cedo. Pra mim, orar muito cedo é muito difícil, mas realmente essa é uma meta minha. Eu tô compartilhando aqui com vocês, é algo que eu quero viver, entendeu? Eu quero acordar mais cedo. Esses dias de quarentena, meu horário de sono mudou bastante, por isso está sendo difícil pra mim adaptar essas coisas. Mas, por exemplo, esses dias eu estava dormindo umas 5 e pouca da manhã. E isso pra mim, tipo, era ao mesmo tempo era ruim, mas Deus me lembrou muito disso, do como é bom eu orar pelas manhãs, sabe? Quando o sol tava nascendo, aquele momento assim, tava minha casa toda silenciosa, todo mundo dormindo.
E eu me senti tão conectada com ele, assim. Fazia um tempo que eu não conseguia me conectar dessa forma e foi incrível, sabe? Um texto que isso foi algo que Deus falou pra mim quando eu estava lendo. E eu senti ele me chamando para orar de manhã, que é o Salmo 5:3, que diz assim: Minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Pela manhã direcionarei a minha oração a ti e olharei para cima. Quando eu li esse texto, eu senti o Senhor me chamando muito claramente para tentar orar no início do meu dia. Isso é algo que eu estou trabalhando. Eu sempre quis entregar minhas primícias para Deus, e é por isso que eu acho que as manhãs carregam algo especial, porque são as primícias, sabe? É o se conectar com Ele antes de se conectar com qualquer pessoa. O que eu Uhum. realmente quero é realmente conseguir acordar, pegar o celular, não ser a primeira coisa que eu vou fazer, e realmente me colocar nesse lugar de me conectar com Ele. Isso é algo que eu quero viver. Mas o importante do quando você fazer devocional é você tratar isso como um compromisso, e você dizer, tal horário, quando der essa hora, eu vou orar. Não importa o que acontecer, não importa se me ligarem, se fizer isso, se fizer aquilo. Não. É um compromisso que eu tenho. Eu marquei um encontro com Deus e eu vou me encontrar com Ele naquele momento. Mesmo E, que não seja de manhã cedinho, mas se perceber de exatamente, uma à tarde eu vou fazer aquilo ali, porque foi aquele momento exatamente, que você determinou para estar junto com ele, né? exato. Eu sei que tem gente que, tipo, tem integral. Eu, por exemplo, tenho também integral na faculdade. Tem dia que eu chego em casa 5, 6 horas. Ah, eu vou orar de noite, né? Sendo que eu sei que se eu deixar pra orar muito antes de dormir, eu não vou conseguir orar tanto. Então eu faço o quê? Chego em casa, tomo um banho, janto, já vou orar, já vou ler a Bíblia e depois eu vou me preocupar com as outras coisas. Porque a gente realmente precisa tratar isso como uma prioridade. Então vocês aí vão procurar qual é o melhor horário do dia de vocês para vocês conseguirem se conectar. É importante que seja um momento de privacidade, seja um momento em que haja silêncio, onde você possa realmente se conectar assim com ele. E de preferência, assim, né? Vá para o seu quarto, realmente vá para um lugar onde você possa ficar sozinho. Ah, Gabi, mas eu divido o quarto com meu irmão, com a minha irmã. Não tem problema, meu filho. Quando você for tomar banho, ore no banheiro. Fica lá tranquilo, 2 horas. Desculpa, mas foi um grande banho que eu tomei, entendeu? Mas procure um lugar onde você possa estar sozinho com ele. E onde não vai ter essas distrações, onde não vai ter gente chegando para falar com você. Veja Isso. qual é o melhor momento do seu dia. E não deixe para. Lugar péssimo para orar. Cama. E não deixe pra orar antes de dormir. Tipo, muito antes de dormir. Senão você vai ficar com muito sono. Mas, enfim. E o que fazer no momento devocional, né? O Sim. que eu faço? Eu gosto de primeiro ler a Bíblia. E eu vou pegando aqueles textos assim. Eu tenho muita mania de escrever. Então, eu marco um texto que me chamou a atenção. Eu copio aquele versículo. Eu escrevo o que foi que me chamou a atenção naquilo. Eu fico meditando naquelas palavras, né? Meditar é tipo você pensar, deixar aquela ideia amadurecer na sua mente. Não ser algo que entrou assim, saiu. Não. Eu deixo aquela palavra ali maquinando na minha mente até que aquilo gere algo no meu coração. Ô, Aí Gabi, depois. Oi. rapidinho, quando tu vai assim ler a Bíblia, tu tem algum texto que tu já vai pensando em ler, ou tipo, tu determina, eu vou começar agora a ler um pouco de tal livro, e aí sempre vai lendo esse livro na tua devocional, ou não, tipo, porque tem gente que faz assim, né? Vou abrir a Bíblia. Aqui, né? Quem não já O fez que vou ler isso? hoje? Eu já fiz muito isso. Eu confesso que pra mim, assim, é muito difícil às vezes de ver o que eu vou ler. Tipo, no dia assim, meu Deus, o que é que eu vou ler agora? Essa é uma das maiores perguntas que eu faço pro Espírito Santo, né? Espírito Santo, o que é que eu vou ler hoje? Eu não sei. Eu quero ler a Bíblia, mas não sei o que eu vou ler. Tipo, eu gosto de seguir alguns planos. Eu tava seguindo o plano do pastor Exaltino, que ele colocava lá no grupo e mandava sempre. Eu tava lendo por ele, sendo que depois de um tempo eu senti Deus direcionando o meu coração pra eu ler alguns livros específicos. Aí, pra Massa. mim, depende muito. Tipo, quando eu não sei realmente o que eu vou ler, eu sempre começo lendo os evangelhos. E eu posso ler, tipo, o Novo Testamento todo. Aí eu começo pelos evangelhos e vou lendo as cartas, né, de Paulo, cartas de outras pessoas e tal. E depois eu vou pro Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento é um texto, assim, mais... né, Difícil, né? Mais pesada e tal. às vezes eu também tento ler, tipo, simultâneo, ler 2 livros. Eu não sou boa de, tipo, ler muitos livros ao mesmo tempo, aí eu, tipo, leio 2. Aí eu leio um pouco de, sei lá, de Mateus e um pouco de Gênesis. Aí eu vou fazendo isso, que eu vou lendo Antigo Testamento e Novo. Eu tento organizar assim, tipo, tentando ler no máximo 2 livros. Ou sei lá, Salmos também. Salmos é massa, pô, agora é gigante, né? Aí, tipo, leio Uhum. alguns Salmos e leio, tipo, Mateus, Marcos. Vou tentando fazer isso.
quando você não souber o que fazer, comece lendo pelo Novo Testamento e vá seguindo ali, entendeu? Aí eu fazia muito isso. E outra coisa que eu também tinha mania de fazer era, tipo, o provérbio do dia. Só quem está na escola dominical há muito tempo sabe disso. Mas desde pequenininha, quando eu era juniores, principiantes, sempre tinha isso, que era o provérbio do dia. Pra quem não sabe, o livro de provérbios tem 31 capítulos. Então, quando o mês tem 31 dias, dá pra você ler um por dia. Então, eu sempre lia um provérbio e algum outro livro. Se você quer ler alguma coisa antes de sair pra ir pra escola, leia o provérbio do dia. Você já lê, ora um pouquinho antes de ir. Exatamente. E, tipo, no seu momento devocional, você pode ter um momento de adoração, você pode meditar numa palavra e, principalmente, né, ore. Você vai orar, você vai falar com Deus. Muitas vezes eu, tipo, não tava muito, assim, no clima de entrar. Aí eu colocava uma música, uma coisa e orar baseado naquilo. Teve uma época na minha vida, principalmente quando eu era mais novinha, que eu percebi que eu meio que usava muito as músicas como uma muleta. Por exemplo, se não tivesse música, eu não conseguia orar. E aí eu ficava tipo, poxa, isso tá errado. Aí eu fui tentar descobrir outras formas que eu poderia fazer para me conectar com Deus. E eu disse, não, eu não vou colocar música nesse tempo específico. Então eu realmente só entrava naquele lugar secreto e eu ia orar e eu falava, eu quero me conectar com Deus. E não é por conta de uma música, simplesmente. Aí hoje em dia, tipo, às vezes eu tô orando e eu lembro de uma música específica e eu coloco, aí eu escuto aquela música, eu adoro, eu oro aquela música pra minha vida. Quando eu tô orando, eu oro os versículos que eu li na Bíblia antes e eu falo, nossa, eu quero que isso se cumpra na minha vida, eu quero, sei lá, ser humilde como era Jesus. Eu oro por aquilo que eu li na Bíblia, aquele versículo específico. Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Aí eu vou orando aqueles versículos pra minha vida, porque é o que eu quero me tornar. E o meu momento devocional, o que eu faço é basicamente isso. Como eu falei pra vocês, eu tenho muita dificuldade com isso do celular. Tem vez mesmo que eu lembro de uma música, assim, eu sei lá, lembro de um versículo que eu quero muito achar. Essa é a minha coisa. Lembrei de um versículo Aí e vai eu no sou celular. péssima com referência. Aí eu vou procurar. Aí já chega aquela notificação assim, né? Aí eu, meu irmão, não vou ver isso, eu vou ver só isso. E Aí já deixa quer pro distrair, lado. né? Já quer distrair. Exatamente. Por isso é muito importante nesse momento você realmente se conectar com o Senhor. Então, como eu faço o meu devocional é assim. Vocês que vão ver como é que vocês vão fazer os de vocês e tal. Mas as minhas dicas são essas. E só Ô, pra terminar, Gabi, assim. Sim, fala, pode falar. fala primeiro. Fala. Teve uma época que o Senhor estava ministrando muito o meu coração sobre intensidade e sobre constância. Os dois são importantes você ter. Mas não é sempre que você vai entrar no seu lugar de secreto, no seu lugar de devocional, e você vai ser, tipo, vai ser aquele negócio intenso que você vai entrar e chorar na presença de Deus, que vai vir aquela voz audível, que ele vai dizer, faça isso. Não, nem que sempre vai ser assim. Na maioria das vezes pode não ser assim. Mas mais importante do que ser intenso é você ser constante. E isso é o que eu tenho realmente tentado construir. Eu sempre tive muita dificuldade com isso de ser constante na oração, mas eu entendo que isso é muito importante. Por exemplo, eu nunca vou conseguir viver o meu propósito se eu não oro. Eu acho que o que mais me motivou a começar a minha vida de oração foi principalmente quando eu recebi palavras para minha vida, isso quando eu era adolescente. E eu recebi aquelas palavras e eu falava, nossa, realmente Deus tem preparado algo para minha vida, algo que eu não mereço. E eu preciso orar sobre isso. Mas não pode ser isso, não pode ser o meu propósito, não pode ser as pessoas que vão me fazer permanecer nesse lugar. Eu não oro porque lá na frente eu quero pregar o evangelho. Não, eu oro porque eu amo Jesus. Eu oro porque eu amo ele, porque eu quero conhecê-lo mais e mais. E a consequência vai ser o que ele vai gerar no meu coração em relação às pessoas, em relação ao meu propósito, em relação a tudo. Eu não posso amar mais o meu propósito, o meu chamado, que todo mundo fala isso. Sim. Você é jovem, já que é o meu chamado. Eu não posso amar mais o meu chamado do que Jesus. Eu não posso. E eu preciso amar ele. Então, o que eu mais tenho tentado construir realmente tem sido a constância. Eu vou ser o mais intensa que eu conseguir. Eu realmente quero ir fundo. Eu vou colocar todo o meu coração ali no meu momento de devocional. Mas não vai ser sempre que eu vou sentir a presença de Deus e aquela coisa assim. Mas o mais importante é que a gente realmente se mantenha constante. E que a gente Amém. não pare, né? Que a gente permaneça. Amém. Eu acho que o que eu tive pra falar isso, pode complementar aí. Se eu ia falar, se eu lembrar, eu falo. Não mais alguma coisa, mas... Não, então, gente, se você tiver alguma pergunta para fazer para a Gabi, vai escrevendo aí e a gente vai conversando, debatendo junto. Mas eu também tenho uma pergunta, Gabi.
Tu Sim, tem, assim, por exemplo, estipula algum tempo para tu fazer um devocional? Por exemplo, eu vou estipular 1 hora, e todo dia faz 1 hora, ou não, tu deixa fluir, assim. sim. Eu já pensei muito sobre isso, porque, sei lá, eu li antigamente que os avivalistas, eles oravam, tipo, sei lá, 6 horas por dia, 9 horas. Eu ficava, meu irmão, eu tô orando por isso, o que é que eu tô fazendo da minha vida, entendeu? Tipo, eu meio que parei de contar, assim, eu não tenho aquele tempo estipulado. Não é como se eu fosse Sim, entrar tipo, vou passar 5 minutos, entendeu? Deus, obrigado pelo meu dia, hoje foi top. Não, eu vou entrar e vou me conectar. Mas eu entendo em que existem dias em que eu não vou poder gastar tanto tempo quanto eu gostaria. Principalmente por conta da minha rotina. Existem momentos que, tipo assim, eu vou dar o meu máximo. O que eu puder dar pra Deus naquele dia, eu vou dar, porque Ele é a minha prioridade. Mas não vai sim. ser, tipo, eu preciso passar 1 hora aqui. Aí, sei lá, orei 30 minutos e vou passar o resto do tempo. Então, Deus, vem aqui. Eu, sei lá, vou botar só um monte de música para compensar aquele tempo que tá faltando. Não. Eu vou entrar e eu vou me dedicar a passar, tipo, o que eu senti ali. Se eu puder dar mais, eu vou dar mais. Se naquele dia eu só puder dar aquele tempo, eu vou dar só aquele tempo. Mas eu vou entrar e eu vou ser intensa naquilo que eu tô fazendo. Eu vou Entendi. me dar 100% naquilo que eu tô fazendo. Independente do tempo, é você estar ali 100% com ele. Seja 5 minutos, 10 Exatamente. minutos, 1 hora, Agora 6 horas. também, a gente não pode usar isso como desculpa pra, tipo, já passei 30 minutos, mais do que suficiente, vamos embora. Não. Por isso que eu não estipulo o tempo. Eu avalio Aham. o meu coração. Eu tô dando tudo, eu tô fazendo o máximo que eu posso. Eu acho que o que mais conta é isso. O melhor do seu devocional é você entrar sem ter hora pra sair. Por isso que eu não gosto de começar o devocional, tipo, eu tenho um compromisso de 8 horas. Eu não gosto Hum, de começar sabendo que eu vou ter que parar 1 hora. Eu gosto de entrar e me dedicar e dar realmente o meu tudo naquele momento, sabe? Pra mim, uhum. essa parte é isso. Tem uma outra pergunta aqui, que foi o Rodrigo que fez. Ele perguntou qual a sua maior dificuldade para manter o devocional. A primeira, principalmente nesse tempo, tem sido preguiça mesmo. É o que eu tenho tentado vencer. Como eu falei aqui antes na live, eu tenho muita dificuldade, tipo, em manter uma rotina quando eu não tenho a minha rotina. Por exemplo, quando eu tô na faculdade, quando eu tô tendo aquela rotina de estudo, eu consigo administrar bem o meu tempo. Eu consigo dizer, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, e já já eu vou fazer isso. Mas esses dias eu tô em casa, aí, tipo, eu não tô conseguindo administrar o meu tempo, que eu vou fazer uma coisa. Aí perco o tempo só naquilo. Aí quando eu vejo, eu tô gastando um monte de tempo com várias besteiras e não consegui fazer. E o Hum, meu minha segunda dificuldade, que também tem a ver com, tipo, a minha rotina, é porque é muito cheio. E às vezes eu tenho essa dificuldade de, tipo, eu sei que orar é mais importante, mas eu queria terminar de estudar isso. Aí às vezes eu termino de estudar super desgastada e já não tô mais com todo aquele pique, todo aquele ânimo para entrar no meu momento devocional. Então, isso realmente mudou pra mim. Isso, inclusive, até com coisa da igreja. Tipo, tinha muita coisa da igreja que eu precisava fazer, que eu precisava servir, e, tipo, às vezes isso comprometia na minha vida de oração. Aí eu realmente comecei a enxergar que, mesmo tendo coisas muito importantes, existe algo que é mais importante ainda do que todas elas, que é a minha vida de oração, que é o meu momento devocional. Então, quando eu comecei a entender isso, eu realmente comecei a priorizar. Essas são as minhas duas maiores dificuldades. Preguiça e realmente, tipo, meio que administrar o que é mais importante. Eu já sei o que é sim. mais importante, mas administrar isso, assim. Ó, Paulinho perguntou aqui. Como ver Jesus em todos os versículos, mesmo no Antigo Testamento? Uau! Enfim, a gente precisa entender, primeiramente, que a Bíblia, ela é um livro só. Tipo, a gente sabe que é dividido em vários capítulos, várias coisas, vários versículos, mas tudo isso veio depois. A Bíblia inteira conta a história de Jesus. Existe um texto da Bíblia que ela diz que, tipo, todos os textos que foram escritos, eles são úteis para serem ensinados e tudo mais, né? E, tipo assim, tem outro versículo também. Vou chegar nesse ponto, né? Mas existe outro texto lá, que eu acho que é no final de João, que João diz que, mesmo se fosse escrever tudo que Jesus tinha feito na face da terra, não ia caber em livros, não teriam livros suficientes para escrever tudo. Ou seja, não dava para escrever tudo, mas deu para escrever o que tem, entendeu? Nós temos Aham. acesso a isso. Então, cada coisa que está escrito aqui tem uma razão para ser escrito.
Então, quando você lê a Bíblia entendendo que, tipo, cara, poderiam ter inúmeros textos escritos aqui, mas Deus permitiu que eu lesse isso. Então, por que que isso tá na Bíblia? Quando eu começo a entender que é um livro só, um contexto só, e que esses textos específicos Deus permitiu que eu tivesse acesso, eu posso começar a tentar enxergar Jesus. Existem inúmeras figuras de Jesus, mas isso é só quando... Vou abaixar meu som. Gente, se ficar ruim qualquer coisa, vocês me avisam. Mas quando a gente entende que é um livro só, e a gente realmente para ler aquilo atentamente. E como eu disse, sem distrações, sem pegar o celular, sem pegar aquilo. Eu creio que o Espírito Santo mesmo, ele vai abrir os nossos olhos para poder enxergar. Tem inúmeros textos que eu tipo, li desde pequena. E só agora, depois de grande, quando eu tô lendo, é que eu entendo que aquilo é uma figura de Jesus. Não é como se, tipo, eu tivesse lido na primeira vez e uau, que insight, entendeu? Mas é algo realmente que eu acho que o Espírito que ele vai nos revelando. Mas isso depende da nossa fome, isso depende da nossa entrega, isso depende do como é que a gente vai ler a Bíblia, como é que a gente vai olhar, sabe? A gente precisa ir focado naquilo. Eu acho que é mais isso. Só me corrigindo, quem fez na pergunta não foi Paulinho, eu falei que foi Paulinho, mas foi Jackson que fez. E Jackson fez aqui um comentário bem interessante, Gabi, sobre isso. Ele disse, me identifico com muitas dessas dificuldades, desafios que você falou, né? E aí ele diz, acredito que muitos adolescentes e jovens cristãos também. Estamos juntos na perseverança. Eu acho que é bem isso mesmo. Acho que não só você, mas eu também, eu posso dizer por mim mesmo. Paulinho deu o testemunho dele anteriormente, e ele falou também um pouquinho sobre isso, sobre essa dificuldade, né? Que ele também enfrentou. A live já está terminando, gente. Falta bem pouquinho tempo, acho que falta uns 2 minutos só. Não, ele avisa quando falta, né? Mas ele avisa quando falta muito tempo. Já vai encerrar mesmo. Aqui não apareceu nada não, mas... Não. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode fazer, abrir novamente a live. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, tá dizendo que meu áudio está dando eco, né? Deixa eu ficar mais distante. Fica melhor aqui? Acho que ficou melhor, né? Eu acho que eu estava muito perto do telefone. Então, mais alguma pergunta? O nosso pastor colocou um versículo. Se não, eu vou ficar quieto. Aí vai ficar quieto de novo. Eu não tô achando o versículo. 2 Timóteo 3,16. Tu quer ler, Gabi? 2 Timóteo 3,16. Vai acabar com 11 segundos, pessoal. Acho que não. Vamos fazer assim, a gente vai voltar, tá certo? Oi, voltando. Eu acho que o meu celular tava fazendo eco no quarto de Gabi. Porque tava alto. Oi, gente, vamos voltando. Deixa a Gabi entrar que eu já coloco ela. Gabi entrou. Gabi. Ok, voltamos. Gabi, eu acho que meu celular tá com a minha voz fazendo eco. Seu áudio aí. Eu ouvi. Eu vou tentar colocar o fone, que aí eu acho que é melhor. Pronto. Vamos finalizar, gente. Se tem mais alguma pergunta. Se alguém quiser falar algum testemunho, fala. Pode falar. Se tiver mais alguma pergunta, pode falar. Se não, se ninguém se prontificar, Gabi vai ler o texto que o nosso pastor deixou. 3,16. O nosso pastor deixou o texto lá em 2 Timóteo 3,16. Gabi vai ler pra gente. E aí a gente finaliza, tá bom? Eu vou ler agora, acho que o pessoal já entrou, né? Isso, acho que já foi entrando, galera.
Tá. 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Que foi justamente aquilo que eu estava dizendo, né? Ainda bem que o pastor sabe todas as referências. Obrigada, pastor. E ainda termina no 17 falando: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Sim. realmente, a palavra vai ter tudo, né, gente? Tudo que tem escrito é importante, então a gente precisa conhecer. Tudo, inclusive números. Sim, A genealogia da galera. exatamente. Olha, tem um comentário aqui de Jackson. Ele diz aqui, retomando a pergunta: o apoio diário dos pais e familiares é importante para ajudar os filhos e adolescentes a manter a disciplina na vida e devocional? É uma pergunta. Se esse Eu, apoio diário dos pais é importante, né? eu creio que sim, eu acho importante, mas eu também não acho que, tipo, você vai depender disso, entende? Eu vou dar o Uhum, exemplo dos meus pais. Eles se converteram, eu já era maiorzinha. Eu só fui despertada para isso de oração e tal depois. Mas não era como se meus pais eles chegassem aqui para mim, Gabi, já orou hoje? É aham. importante ler a Bíblia? Não, nunca foi assim. Meus pais estão aí vendo, mas eles sabem que isso é isso mesmo. E eu acho que Não, também, até por exemplo, no teu caso, tu falou esse exemplo, mas, por exemplo, em adolescentes que os pais eles não são cristãos. Por exemplo, então, se você for ficar exatamente, esperando que seu pai, que não é cristão, lhe apoie, pelo contrário, muitas vezes o adolescente que é cristão, em uma família onde os pais não são cristãos, geralmente os pais, muitas vezes, sem saber, claro, são é, um empecilho, às vezes, e dificulta, às vezes, ainda mais esse momento devocional. A gente não entende o que é o momento devocional, né? Não, exatamente, não sabe quanto é importante, enfim. Eu acho que por isso que não depende totalmente dos pais, né? Eu acho que é exato, muito mais, até como tu falou mesmo no início, né? É um momento seu com Deus, né? É um momento individual. Os pais podem ajudar? Sim, mas realmente não é algo que depende totalmente deles, né? exatamente. Eu acho que ajuda muito. Eu vejo isso, tipo, na minha irmã mais nova. Meus pais sempre Sim, estão com ela e Letícia, é importante orar, é importante ler a Bíblia e tal. Mas não vai depender só disso. Vai chegar um momento que realmente é você andando pelos seus próprios pés, entendeu? Você que vai sim, tomar essas decisões, vai depender da inclinação do seu coração. É algo você e Deus. exato. Isso aí. Paulo fez uma pergunta? Deixa eu ver. Paulo perguntou: tem problema em fazer devocional à noite? Esse problema não tem. É importante que você tire um momento do seu dia que você vai realmente dedicar ele para Deus, né? Eu vou dar, tipo, o meu exemplo. Existem dias na faculdade que eu falei, né? Eu tenho integral. Nesses dias eu só conseguia orar à noite. Se não fosse orar à noite, eu não ia orar em momento nenhum. Mas Uhum, tinha dias que eu só tinha aula à tarde. Então eu podia fazer meu devocional ali de manhã e tal. Não tem problema, mas é aquela coisa assim, você vai entrar muito cansado e tal. Você tem que olhar, tipo, tudo isso. Você vai olhar para a sua rotina e você vai ver qual é o melhor horário que você pode dedicar ao Senhor. Lembrando que isso é um tempo que você vai dedicar ao Senhor, então precisa ser o nosso melhor. sim. Como eu falei, eu senti Deus me despertando para orar pelas manhãs, porque eu quero entregar minhas primícias. E isso é algo que eu vou ter que lutar para construir. Muitas vezes eu oro de noite, tipo, não tem problema nenhum. A questão é só você entender qual é o melhor momento para você estar fazendo isso, para você estar entregando para Deus e realmente você dar o seu melhor, se dar 100% quando você entrar naquele lugar. Não, Uhum, não ser, tipo, parcial, assim, entendeu? Entrar ali, mas pensando em mil coisas que eu tenho pra fazer. Não adianta eu entrar de manhã cedo e ficar, tipo, eita, tomar café da manhã, escola e pegar o material e fazer isso. Não, não adianta. É melhor você orar de noite quando você chegar. uhum, Mas isso é realmente algo que você vai olhar pra sua rotina, vai conversar com Deus e vai ver quando é melhor você fazer. uhum. Ó, tua mãe falou aqui, ela rompeu sozinha em relação a isso, né? Aquela questão que a gente tinha falado dos pais de ser um empecilho, ou ajudar ou não, né? Aí depois Sim.
Depois, claro, entendemos a importância de estimular, né? De dar esse apoio. Legal. Sim, sim. Aí Jackson falou aqui, nossa, que exemplo, testemunho muito profundo, irmã Adriana. Aí Tamiris falou aqui, isso, pastorinha, os pais instruem, mostram o caminho como vocês fazem com Lelê, né? E depois vira a vontade e o desejo de buscar o Senhor. Acho que é bem por aí mesmo. Exatamente. Os pais Mostrar vão o mostrar o caminho. caminho. Exatamente. Aí Jackson falou, o Espírito Santo é extraordinário. Show, Espírito Santo. Ai. Pronto, eu acho que é isso. Vamos orar para finalizar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fale agora. Ou se cale para sempre. Não, brincadeira, gente. Não precisa se calar para sempre. Depois vocês podem conversar com o Gabi. Eu acho que Gabi está super à disposição. Eu estou aqui falando, mas eu acredito que... Então, assim, gente. Vocês podem procurar meu Instagram aí. Quem tem meu E WhatsApp. começa com Ai, minha Gabi. família, minha tia. Beijo, tia. Oi, tia de Gabi. É Gisele, é? Essa é Gisele? É, Pois bem, vamos orar. Tu quer orar, Gabi, para a gente finalizar? eu posso orar. Pode fazer. Eu Tá. vou orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que veio nessa live. Eu oro para que, de Amém. fato, essas sementes não sejam perdidas, Senhor. Que o nosso coração tenha sido como uma terra fértil mesmo, que essas palavras venham dando o fruto no tempo certo, sabe? Eu oro para que o nosso coração possa ser despertado mesmo, a estar nesse lugar de comunhão, a estar nesse lugar de devoção, de contemplar o Senhor. Eu oro para que, de fato, o nosso olhar, o nosso coração possa ser completamente fascinado pelo Senhor. Que o Senhor seja o nosso maior desejo. Eu acredito, sim, que existem muitos lugares onde nós podemos encontrar o Senhor, mas eu sei que existe uma porção que está guardada para o lugar secreto, Pai. Eu creio que as nossas melhores experiências vão ser dentro do nosso quarto, no lugar de comunhão com o Senhor. E eu oro para que o Senhor nos leve mesmo para esse lugar, que o Senhor nos dê fome e nos dê sede para permanecer nesse lugar, Senhor. Mesmo que se levantem distrações, mesmo que se levantem outras coisas para roubar o nosso amor, para roubar o nosso foco, eu oro para que o nosso coração realmente queime continuamente pelo Senhor. Eu oro para que sejamos essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes que lembram do Senhor na juventude, Senhor, e que vivem essa história realmente com o Senhor, que carregam essa história, que carregam esse legado. Eu oro para que, de fato, estar contigo seja o nosso maior tesouro, seja o melhor momento do nosso dia, que o Senhor nos capacite, nos dê força mesmo para permanecer nesse lugar de oração, para permanecer nesse lugar de adoração, Senhor, e que tenhamos muitas coisas para compartilhar sobre o nosso lugar secreto com outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Ei, aí. Vamos dar um print, Gabi. Fazer um Vai. turn. Tá sorrindo. Arruma aí o cabelo. Foi. Gabi, muito Pronto. obrigada pela sua participação. Foi muito bom. Nada. Eu acho que a galera curtiu também. Foi Foi feliz. massa, gente. Muito bom. Um beijo, tchau, tchau. Galera, valeu a participação de todos vocês. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem escola. Vai me lembrando aí também. Escola Bíblica Dominical. Tem o culto amanhã. E sim, vai ter a nossa escola da Rede Team na segunda-feira, tá? A escola